Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora e hoje a nossa conversa será sobre tradução do conhecimento. Veja bem, não é sobre divulgação científica e a nossa convidada vai explicar essa diferença. Então, quem que é a entrevistada de hoje? É a Maria Paola de Salvo, jornalista e com mestrado em Comunicação e Desenvolvimento. Já atuou como jornalista, por exemplo, da revista Quatro Rodas, como consultora da Fundação Bill e Melinda Gates e agora atua como empreendedora da EasyTelling, que tem como um dos objetivos ajudar cientistas a traduzir a sua pesquisa para gerar uma transformação social e ou influenciar políticas públicas. Está bem interessante a conversa e eu sugiro você escutar com um caderninho ao lado, para anotar as diversas dicas que ela dá. Além disso, eu gostaria de dizer que, infelizmente, no dia da nossa gravação, a qualidade da internet não estava lá, aquelas coisas. Então, se você perceber um pouquinho de descompasso, já sabe que é por isso, tá? A minha capacidade de edição ainda não chegou nesse nível, estamos trabalhando para isso. Bom, dito tudo isso, já vamos direto à conversa, porque ela está recheada de conteúdo. Um bom episódio para você. Bom, vamos começar então. Primeiro, eu queria te agradecer, Paola, pela presença, pelo tempo. Eu adorei conhecer a tua história e acho que vai inspirar muita gente aqui, tem muita informação. Então, obrigada mesmo por topar. E para a gente poder começar o nosso papo, queria que você contasse um pouco da sua trajetória de jornalista, científica, acadêmica, enfim, contar um pouco para o pessoal. Legal, eu que agradeço estar aqui, prazer enorme. Vai ser um prazer também compartilhar um pouco o que eu vivi aí nesses últimos anos. Bom, eu sou jornalista de formação, formada pela USP, lá nos idos de 2005. Aí a galera já pode começar a fazer os cálculos da minha idade, tenho 41 anos. E eu costumo dizer que na minha primeira temporada de vida, né, como repórter, editora, eu já era, de alguma forma, uma jornalista científica, que eu, de alguma Bom, forma, já usava o método científico para fazer matérias, né? Então, desde, na época, eu trabalhei para várias revistas, como repórter e editora, por exemplo, repórter da Quatro Rodas, repórter da Veja São Paulo, e aí eu gostava muito de fazer matérias investigativas, né? E desde eu tentava usar o método científico, né? Desde investigar, por exemplo, defeitos crônicos dos carros, né? Eu dei o furo do Fox que decepava o dedo das pessoas que tentavam rebater o banco traseiro, né? Isso gerou um recall de 400 mil carros na época. uau. E aí a gente chamou especialistas em ergonomia, né? Para avaliar e comprovar que o carro realmente tinha problema. E mesmo na Veja São Paulo, eu lembro que uma vez a gente fez uma matéria também em equipe, em que eu peguei um medidor de partículas finas. Para quem não sabe, partículas finas são as que causam a poluição do ar, para que a gente pudesse medir a poluição do ar de maneira científica em vários lugares de São Paulo. Então a gente emprestou, né, um aparelho para medir quantidades de poluentes, né, partículas finas, no laboratório de poluição da USP, e eu saí medindo essas partículas finas dentro de bares, baladas, restaurantes, avenidas, viadutos, e a gente conseguiu comprovar, a gente fazia várias medições, né, que a quantidade de poluentes equivaleria a níveis, por exemplo, de Índia e China, que na época eram considerados os países com maior índice de poluentes. Isso apressou, né, a assinatura da lei antifumo, que proibiu o fumo em lugares fechados, né? Então, de alguma forma, eu Que já estava legal. usando a ciência, né, no jornalismo, ou mesmo para traduzir um assunto muito técnico na Quatro Rodas, eu já gostava de fazer essa tradução do conhecimento dentro do jornalismo mesmo, né? Aí, depois de Sensacional. 8, 9 anos, eu saí dessa carreira jornalística e fui fazer um mestrado em Londres, na London School of Economics, em comunicação para o desenvolvimento, que é como usar ferramentas de comunicação para melhorar indicadores de países, né, e fazê-los evoluir. E aí eu já estava querendo mudar um pouco de carreira com foco mais na comunicação para o impacto, né? Como é que a gente faz para gerar impacto por meio da comunicação, porque isso foi sempre o que me atraiu, o que me motivou a fazer jornalismo, é a gente transformar
né, em gerar o impacto. Acho que tem tudo a ver aqui com o podcast. Então, quando eu volto do mestrado, né, eu fico em Londres 1 ano e meio, lá eu trabalhei para uma ONG, né, de saúde que media exatamente os impactos de campanhas de comunicação para reduzir mortalidade infantil. E eles queriam provar que as campanhas tinham um custo-benefício melhor até do que as vacinas, né, nessa redução, nessa melhoria de indicadores. Foi muito legal, foi um grande aprendizado. E quando eu volto para o Brasil, eu começo a mandar currículo e calha de eu cair, ser chamada e aceita para fazer uma entrevista na consultoria da Fundação Bill e Melinda Gates. E aí eu já entro, que era a Global Health Strategies, que era basicamente a sede da Gates no Brasil para assuntos de saúde, né? Como o escritório da Fundação do Bill Gates não tinha sede no Brasil, a gente acabava representando para esses assuntos. E uma das minhas primeiras missões, né, e das minhas principais missões nesse novo trabalho, era divulgar um programa chamado Grand Challenges, que investe em pesquisas inovadoras, principalmente com foco em saúde materno-infantil e prematuridade. Então, saí divulgando esse programa, um novo jeito de fazer pesquisa, Brasil afora, e aí começou a minha interação com os pesquisadores, né? Porque eu os ajudava a encaixar a pesquisa que eles tinham dentro do edital, né? Dentro desse tema, porque precisava ser encaixado, e meio que prestava consultoria. E aí a gente teve um recorde de propostas enviadas para essa chamada, selecionamos 20, e de lá desse momento em diante, né, eu comecei a acompanhar esses projetos de pesquisa frequentemente, os acompanhei durante 6 anos. E o que eu percebi durante esse acompanhamento é que os resultados das pesquisas não chegavam nem mesmo para os financiadores, né? E metade do dinheiro vinha da Fundação Gates, era dinheiro americano, e a outra metade era dinheiro público vindo do Ministério da Saúde, né? E, como jornalista, eu vendo tudo aquilo, eu fiquei indignada. Como assim? Metade dinheiro público e esse dinheiro não está retornando, né, para a sociedade, né, esse dinheiro investido em pesquisa para gerar impacto, para gerar melhores políticas públicas a partir das evidências das pesquisas financiadas. Então, aquilo, de certa forma, me indignou e me causou uma reação assim, preciso fazer alguma coisa, né? Não é à toa aí que eu tenho a minha trajetória, né, de comunicação, trabalhando, né, em diversos veículos, e eu percebi que uma das lacunas, uma das razões pelas quais isso acontecia, era um abismo de comunicação mesmo, né? E os pesquisadores não conseguiam comunicar, né, os resultados de suas pesquisas para quem pudesse, enfim, aplicá-las na prática, né? Tinha uma grande dificuldade não só comunicar os resultados, mas também o que essas pesquisas podiam gerar, né? E ela pode gerar uma política pública, ela pode gerar um teste diagnóstico, um exame, né? Como é que isso se encaixa no sistema de saúde? E aí eu comecei a estudar, eu falei, bom, se é problema de comunicação, acho que eu tô intitulada a resolver, né? Acho que a minha trajetória vai ajudar. E aí, com isso, eu fui aplicando algumas ferramentas de maneira empírica, fui estudando, me deparei com a tradução do conhecimento, ou Knowledge Translation, que é um conceito, né, que nasceu na agricultura, no Canadá, com a transferência tecnológica. Canadá e Austrália são países em que a tradução do conhecimento é o estado da arte, e no Brasil é uma área um pouco nova ainda. E, basicamente, o que é a tradução do conhecimento? É a gente comunicar os resultados da pesquisa com vistas à aplicação e ao impacto, com vistas a gerar mudança, né? Então, é basicamente comunicar. Esses resultados podem gerar o quê? Né? Eles já estão prontos para a política pública, com um investimento a mais, eles podem virar um produto, uma tecnologia, uma inovação, né? Então, é importante que a gente também diferencie para quem está nos ouvindo aí, que é muito comum fazer essa confusão entre knowledge translation, tradução do conhecimento, e divulgação científica, né? Não sei se a gente já pode entrar nessa seara, mas acho que é legal explicar para o ouvinte. Sim, por favor. Né? Quais são as diferenças? São áreas correlatas, coadjuvantes, mas a divulgação científica é importantíssima, certamente, para a democratização da ciência, para que as pessoas entendam o que é o fazer ciência, o método científico e os resultados das pesquisas,
mas ela não é pensada para aplicação, para o impacto, né? A tradução do conhecimento não, né? Quando eu publico, por exemplo, uma matéria sobre uma pesquisa, eu espero que a sociedade leia, mas eu também espero que algum gestor vai ler, só que eu não tenho controle desse processo, né? Eu não tenho como ter certeza se aquele público que poderia aplicar a evidência de fato viu a matéria e vai utilizar aquela evidência para alguma coisa. Já a tradução do conhecimento, não. A gente faz uma comunicação para o grupo ou a pessoa que tem a caneta na mão para implementar, né? Para de fato mudar e gerar um impacto. Né? Então, existe uma grande diferença. Toda a comunicação é pensada para essa audiência principal que tem o poder de transformar, né? Maravilhoso, não, muito legal. Eu não conhecia esse termo. Obrigada por explicar, porque realmente, quando fala de comunicação de cientistas, acho que o que primeiro vem à cabeça é a divulgação científica, né? Quando você estava nesse momento, né, de consultora para esses pesquisadores, na seleção desses 20 projetos, o que você percebia de mais erro, digamos assim, por parte dos cientistas, né? Você consegue dar alguns exemplos práticos, né, dessa tradução do conhecimento, assim? Tem vários, né, erros que os pesquisadores cometem. Primeiro é querer contar a história inteira do projeto, né? Em 1980, quando eu montei o meu laboratório, a gente descobriu a molécula tal, né? Infelizmente, a audiência, né, que é formada principalmente quem vai gerar impacto, são gestores, formuladores de políticas públicas, eles não têm tempo para ficar ouvindo esse histórico muito enfim, longo, né, de como foi. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Não Olhe para Cima, Don't Look Up. É exatamente Sim. isso, né? A personagem do Leonardo DiCaprio, ele começa como? Contando como ele descobriu que o cometa ia bater na Terra, né? O asteroide, desculpa, ia bater na Terra. E ele perde totalmente a atenção da presidente americana, né? Já a outra cientista já vai direto ao ponto, vai bater e a gente tem como provar como, né? Então, assim, acho que o pesquisador ele demora muito tempo no método e quando chega na apresentação para apresentar os resultados e as suas possíveis aplicações, que são de que de fato importa para gerar mudança, acabou o tempo, né? Então, esse é um erro muito comum. Acho que tem os jargões científicos, né? Que é muito difícil, por mais que a gente treinasse os pesquisadores, eles tendem a achar que as pessoas estão entendendo os jargões e às vezes mínimas coisas, né, abdômen, por exemplo, dependendo do público para quem você for comunicar, a pessoa já não entende. Então, a tradução do conhecimento é muito um exercício de empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, da sua audiência e tentar entender se realmente aquele vocabulário faz parte do universo dela. E se não fizer, como você traduz isso? E eu acho que também existe um erro, não é erro, né? Mas uma confusão, né, em relação à divulgação científica. Acha que sempre tem que fazer um vídeo. Não, vamos fazer um vídeo da pesquisa. Não necessariamente o vídeo vai ser o melhor formato para você conseguir gerar mudança. Que eu costumo dizer nos meus treinamentos. Às vezes, um e-mail claro, né? Uma mensagem curta, com os argumentos certos, com os resultados certos, e você identificando, indicando para sua audiência como aqueles resultados podem ser aplicados, esse e-mail pode ser muito mais efetivo do que um vídeo que vai demorar muito tempo para ser produzido, para ser realizado e é custoso, né? Custoso. Então, assim, eu ensino muito isso nos treinamentos que eu dou, da minha metodologia dos 6 passos. Isso também é um outro erro bem comum. E eu acho que o pesquisador também tem uma dificuldade grande de selecionar entre os vários resultados da pesquisa quais são aqueles que eu chamo traduzíveis, que são do interesse do público, né? E comunicar, enfim, tipo um roadmap da pesquisa, né? Estamos aqui agora, mas isso pode gerar tais e tais aplicações, né? E para isso vamos precisar de mais investimento, sabe? É ver a pesquisa como um produto final lá na frente. E eu acho que existe essa dificuldade de entender o que ela pode gerar.
Maravilhoso. Puxando esse gancho do que pode gerar, teve uma conversa entre nós duas, nos bastidores, que você usou uma frase que eu até anotei no meu caderno, que eu vou ler aqui. Não existe gerar impacto sem comunicar o potencial de impacto. E eu acho que tem essa sua resposta anterior fala muito assim dos erros. Então, se eu continuo fazendo esses erros como cientistas, quais são as oportunidades de gerar impacto que eu perco? Primeiro que assim, né, acho que é legal a gente trazer uma estatística, né, que o pesquisador ele acha que o simples fato de publicar o paper, que aquela publicação por osmose vai atingir as mãos do gestor, né? Isso não acontece, infelizmente. 86% das pesquisas aplicadas em saúde, elas morrem num paper que não será lido, sequer. Nossa. E não existe transformação se eu não entender o que a pesquisa traz de resultado, né? Então, por isso que eu sempre falo, a comunicação é o primeiro passo para o impacto, né? E esses 86% não vão se transformar em produto, em mudanças, nada, se eles não forem lidos. Então, o que a tradução do conhecimento faz é, a partir do paper, ou às vezes antes, né, que existe um processo que a gente fala, que é a tradução do conhecimento integrada, que a gente já começa a trabalhar a comunicação ao longo do projeto de pesquisa, que é o ideal, né, mas que nem sempre isso acontece. Então, assim, para que a gente comece a atingir impacto, a gente tem que pegar o paper, comunicar para essa audiência, né? Aí essa audiência aumentar as chances, porque a gente não tem certeza, né, de que a audiência vai utilizar, a gente está aumentando as chances, né, de que essas evidências sejam utilizadas para políticas públicas, por exemplo. Depois de um tempo, né, de implantadas essas políticas públicas, é que a gente vai conseguir avaliar o impacto delas. E aí, depois disso, é que a gente pode falar sobre o return on investment, ou retorno do investimento em pesquisa gerado, né? Mas observem que, sem esse primeiro passo da comunicação, da tradução do conhecimento, é muito difícil você gerar impacto, você, né, ter a mudança que você deseja com a pesquisa. E você vai comunicar com seus pares, né? Mas você não vai conseguir transcender o muro da academia. Entendi, perfeito. E aí você começou uma consultoria que hoje se transformou na EasyTelling, né? Que faz esse tipo de treinamento, esse tipo de serviço consultivo com os pesquisadores. Então conta um pouco como que funciona, como que você resolve esse problema, quais são os serviços prestados. Legal, ótimo. Bom, eu saí depois de 6 anos, né? Só continuando a trajetória, explicando como é que eu cheguei na EasyTelling. Eu saí da consultoria, da Gates, e resolvi montar a minha própria em 2019, né? Em 2019 eu já queria ter nascido uma startup, né? Eu já queria utilizar tecnologia para, enfim, acelerar e alavancar esse processo de tradução do conhecimento, que ele é muito, como vocês podem imaginar, trabalhoso, né? A gente tem que ler o paper e traduzir. Nossa, de fato, entender, primeiro entender, né? E depois traduzir para uma linguagem e formatos que são acessíveis a públicos que não estão na academia, né? Então, eu já queria ter começado, mas, enfim, não tinha tecnologia para isso, então começamos como consultoria. E aí, na consultoria, eu tinha basicamente 2 produtos, que era o treinamento, né, que eu me tornei profissional certificada nessa área pela Universidade de Toronto, no Canadá, Hospital Sick Kids, e lá a metodologia era muito voltada para a saúde, né, eram 13 passos, muito voltados para a saúde, ainda muito acadêmicos. E eu desenvolvi a minha própria, de 6 passos, que é a metodologia que eu uso nos meus treinamentos, muito mais simples, com muito foco em comunicação, né, esses 6 passos, que é o que o pesquisador precisa, é a principal deficiência dele, e ela pode ser aplicada a qualquer área, não só a saúde, medicina, mas qualquer área do conhecimento, agricultura, meio ambiente, enfim. E por meio dessa metodologia eu desenvolvi um treinamento de um dia para os pesquisadores, né, ou para gestores que monitoram pesquisadores ou pesquisas, né, a gente já treinou aí mais de 400 pesquisadores e gestores, financiados pelo Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde. Em um dia, a gente ensina o pesquisador ou esse gestor a elaborar um plano de tradução do conhecimento com base nesses 6 passos, né, que é tentar entender qual o objetivo da minha divulgação, né,
só resumindo um pouco esses 6 passos, o que tipo de mudança eu quero gerar a partir desses resultados? Esse é o passo 1. 2, quem pode gerar essa mudança, que seriam as audiências que eu tenho que atingir? 3, quais seriam as evidências mais apropriadas para que a gente consiga gerar essa mudança, né, com base em todo o meu conjunto de resultados aqui da minha pesquisa, como é que eu seleciono aquela que vai ser matadora? 4, seria como desenvolver as mensagens-chave para comunicar essa evidência, porque às vezes a evidência isolada não vai ser suficiente, a gente vai precisar de argumentos, a gente vai precisar de dados de custo-benefício para convencer um gestor ou um tomador de decisão, e como é que a gente compõe essa narrativa, né, no passo 4. No passo 5, quais os melhores formatos, e 6, que também é importante, como é que a gente vai avaliar que a gente conseguiu comunicar o que precisava para a audiência que a gente pensou que tinha que ouvir aquilo, né? E o que aquela audiência fez com o resultado, né? Ela implementou numa política, ela transformou, ela financiou o projeto, o que aconteceu? Então, esse passo da avaliação também é bem importante. E como consultoria também a gente ajudava o pesquisador que quisesse, né, transformar um paper, um conjunto de papers em produtos de comunicação, né? Fosse um infográfico, um vídeo. Então, basicamente, o que a gente fazia era ler, né, todos esses papers, entender e transformar num roteiro, às vezes num vídeo de 5, 8 minutos. E aí vocês imaginam o trabalho, né, que isso, enfim, é para quem está fazendo, é uma negociação com o pesquisador, né? Você tem algum case de que você tem um carinho, assim, né, de alguma pesquisadora ou pesquisador que chegou com um tema super legal, mas a pessoa não sabia muito bem se aquilo ia virar um produto, e aí acabou virando uma coisa muito relevante de impacto? Você poderia contar? Sim, a gente tem vários casos aí bem-sucedidos, né, tanto de pesquisadores que fizeram um treinamento e acabaram incorporando a tradução do conhecimento no seu modo de fazer pesquisa, né? A gente tem, por exemplo, a Liana Anderson, que é uma pesquisadora muito importante em mudanças climáticas do CEMADEM, que fez lá o meu treinamento lá atrás, e agora toda a pesquisa que ela, né, faz, ela pensa em como que ela pode comunicar para a mudança. Então, acho que isso é uma mudança de paradigma muito grande, né? Enfim, ela é incrível. Sensacional. E a gente teve também casos muito interessantes nesses treinamentos para gestores que monitoravam pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde, e depois de fazer o treinamento, eles decidiram passar a comunicar os resultados das pesquisas num policy brief. O que é um policy brief? É tipo uma única página, né? Um formato muito de recomendações para a tomada de decisão. E isso é um ganho em termos, né, de política pública, mudança dentro, né, do Ministério e em termos de política pública muito grande também, né? Eles fizeram primeiro, se animaram e continuam fazendo. Então, acho que são dois cases assim que eu tenho muito carinho, mas a gente teve vários clientes já, tanto fundações que investem em pesquisa, quanto pesquisadores também que se sensibilizaram a procurar esse trabalho. Nossa, é muito bom saber que essa demanda, esse interesse está crescendo, né? E que existe já você também para poder atuar nesse setor, porque isso que você falou, de já desde o planejamento da pesquisa, já ter essa consciência, essa intenção de como vai gerar um impacto, de como comunicar desde o dia zero, é transformador, é maravilhoso, né? E se isso poder espalhar, eu acho que vai trazer até outra forma de encarar a ciência, né? Para alunos orientados, enfim, é incrível. E aí agora você está nessa fase, assim, eu sei que o ano passado você passou por um processo de aceleração, então, que é para tentar ir naquele seu sonho de 2019, né, que é poder ser a startup de tecnologia. Você já né, agora você está nesse processo. Conta um pouco como que foi esse processo de aceleração, como que está sendo agora para você. Legal, é uma mudança muito grande também, né, é o que a gente quer fazer, porque a gente quer escalar antes, né? A gente quer automatizar e escalar a tradução do conhecimento com inteligência artificial. Então, também estou aprendendo muito, né? Como empreender numa startup, mas esse processo começou no ano passado, né? Em algumas tentativas minhas de criar uma plataforma para automatizar antes dos
Large Language Models, né, que são o ChatGPT, o Gemini, né, que a gente tem hoje. A gente já estava fazendo algumas tentativas, mas daí quando esses modelos vêm, aí a gente fala, não, agora é a hora de escalar, é o que de fato vai permitir escalar a tradução do conhecimento, né? O que antes não era possível, era um trabalho muito humano, né? Como eu expliquei. Então agora o que a gente vai fazer é criar uma rede, né? Em que a gente vai conectar pesquisas científicas em diversas áreas com as necessidades de empresas e governos, né? Então, o que a gente brinca que é dar um match, né, entre a pesquisa e a aplicação prática no mundo real, né? A gente está começando agora um pouco do lado de quem demanda a pesquisa, que são empresas e governos, né? Então, a partir de um desafio, né, de governo em relação à política pública, qual a melhor evidência para uma política pública ou como resolver uma melhoria de produto, a gente vai buscar os melhores papers na ciência, numa base de 200 milhões de papers, vamos filtrar, né, de acordo com metodologias de revisão sistemática e vamos oferecer as melhores evidências para esse pessoal que está demandando. E a nossa ideia não é parar por aí, é a gente avisar o pesquisador de que o conhecimento dele do paper foi utilizado e que a gente possa, sim, remunerar esse pesquisador no futuro por isso, atraindo mais pesquisadores para a nossa rede, né? E a gente também quer deixar o processo da tradução do conhecimento gratuito para o pesquisador, né? A gente está trabalhando intensamente para que ele consiga fazer o upload do paper e a gente entregar uma ficha técnica já traduzida para ele numa linguagem acessível, um formato bonito, apontando os resultados, as principais aplicações, quem pode aplicar, qual é o estágio, enfim. Então, aí sim a gente tem uma rede completa, né? E que a gente pode eventualmente mudar a forma como é feita pesquisa, né? Porque com a escala a gente consegue começar a premiar não só o pesquisador que publica muito paper, que é super importante, mas também aquele que está gerando aplicações para a sociedade, né? Acho que esse é o objetivo. E aí, Paula, quando você fala das empresas, né, ou mesmo do setor público, como que funciona para identificar as demandas deles? Eles já sabem as demandas que eles têm, assim, ou também é preciso educar esses clientes, né, de que eles podem acessar cientistas? Como que funciona? Ótima pergunta. Eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que a gente vai ter um trabalho, né, de mostrar, né, para esses atores de que a pesquisa, não só brasileira, né, a pesquisa mundial, pode oferecer várias soluções para problemas que eles vivem na prática, né? Porque eu acho que tem uma tendência de se fazer hoje Open Innovation, muito olhando para a startup, mas não tanto para a pesquisa científica, não tanto para a ciência. Então, acho que a EasyTelling vem para tentar mudar um pouco esse paradigma, né? De que sim, conseguimos produzir coisas muito importantes, só que elas estão debaixo da pilha de papers, né? Então, o nosso trabalho é trazer esses ouros, né, para a superfície e apresentar esses ouros. Olha o que a gente tem aqui, né? Olha o que isso pode se transformar, olha como isso pode resolver um problema prático, né, da humanidade. Então, acho que tem esse trabalho de mostrar, né, sim, que existem soluções brilhantes na ciência e também, do nosso lado, a gente vai facilitar para que, com inteligência artificial, a gente consiga refinar a pergunta ou a demanda desses atores também, né? Para que a gente consiga extrair os melhores papers que vão responder esse desafio, enfim, o que eles estão querendo. Você comentou da temática de saúde, de mudanças climáticas. Tem alguma outra área que você vê que tem bastante aderência para esse tipo de tradução e também de demanda, né, do setor público? Sim, eu acho que está tendo muita demanda também por estudos em tecnologia sobre inteligência artificial aplicada. Eu acho que é uma outra coisa que a gente tem recebido muita demanda. Eu acho que o agro também, o desafio das mudanças climáticas, né? Enfim, fontes de energia renováveis, né? Como que a gente resolve os problemas apresentados pelas mudanças climáticas? Eu acho que isso vai ser uma grande demanda. Medicina, então, também nem se fale, né? Eu acho que a gente tem aí algumas revoluções acontecendo e mesmo o uso de inteligência artificial para predizer algumas descobertas, né? Eu acho que também é uma aplicação interessante.
machine learning também. Então, Legal. essas são as áreas aí que eu vislumbro que devem ter uma maior demanda. Legal. E por parte dos cientistas, quem são esses cientistas no sentido assim? São cientistas já que estão há muito tempo dentro das universidades, são de institutos de pesquisa independente, tem também alunos de mestrado e doutorado. Você tem um nicho que você foca ou como que funciona a demanda? Então, em geral, né, o que a gente tem visto, sim, eu tive demandas, né, de pesquisadores que vieram me procurar, né, para produzir, enfim, produtos de comunicação, né, na época da consultoria, sei lá, me ajuda a explicar esse paper mega complexo num vídeo, enfim, para diversos públicos que eu quero atingir. Já tivemos, mas a maior parte dos nossos clientes são de institutos, organizações que investiram em pesquisas e sabem que vão precisar investir na tradução do conhecimento para ajudar os pesquisadores a comunicarem os resultados e para que eles consigam gerar o return on investment para quem investiu, né? Para os entes que colocaram dinheiro, né? Então, Perfeito. e esses em geral têm sido, enfim, os principais clientes. Entendido. Não, maravilhoso. Nossa, Paula, super gostoso te ouvir, porque dá aquela energia, né? Vamos fazer, vamos divulgar. Muito legal Acho que é mesmo, uma coisa EasyTag. legal, mas desculpa, pode Diga, falar. diga, por Uma favor. coisa legal de comentar, né, que a gente acabou entrando em outro assunto, mas de sempre tentar pensar a tradução do conhecimento desde o início, porque isso às vezes gera menos trabalho para o pesquisador, tá? Quando a Perfeito. gente sabe, né, isso ajuda até no desenvolver, no desenrolar da pesquisa propriamente. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né, a gente consegue ser mais assertivo nos passos para chegar lá. Né? Então, quando a gente faz o plano de tradução do conhecimento no início, então o pesquisador já sabe que, bom, eu vou me concentrar na obtenção desses resultados, porque são esses resultados que vão poder gerar a mudança que eu preciso. Né? Então, eu recomendaria fazer um no início e um depois que esses resultados saírem, né? Porque as coisas Perfeito. mudam, né, ao longo da pesquisa, a gente bem sabe. Então, revisitar o plano que foi feito no início, se ele ainda é aplicado no final. Então, isso ajuda muito Maravilhoso. também. A gente tem algumas experiências de pesquisadores que fizeram isso e foram muito mais assertivos, e encurtaram aí, pegaram atalhos importantes no fazer pesquisa. Boa. Então, para fechar e já aproveitando essa sua fala, se tem alunos de mestrado, doutorado, né, que já têm uma certa maturidade ali da pesquisa e daqui a pouco vão ser esses pesquisadores desses institutos, dessas instituições, o que você dá de dica, além de começar a seguir a EasyTelling, mas para começar a ter essa consciência, né, no planejamento das próximas pesquisas? Legal, eu acho que é muito importante, né, que a research question, né, sua pergunta de pesquisa, esteja de alguma maneira alinhada às necessidades práticas da humanidade, né, dentro da sua área. Então, acho que é muito importante ficar próximo de gestores, formuladores de políticas, tentar entender quais são as demandas desses caras, ou mesmo empresas, né, para que você consiga desenvolver primeiro pesquisas que façam sentido do ponto de vista de aplicação. Claro que aqui, importante, Isadora, a gente não está falando da pesquisa básica, tá? Antes Sim, que alguém sim. já fique bravo comigo. A pesquisa básica continua importante, vai continuar existindo, ela é essencial, né? Para Sim, descobrir novos sim. materiais, novas moléculas, enfim. Não é disso que se trata, mas quem faz pesquisa aplicada precisa de alguma maneira se conectar mais com a sociedade na hora de definir, né, o seu escopo de pesquisa, a sua research question. Então, acho que isso é um passo muito importante. Dois, Legal. você começar a pensar esses resultados que eu vou gerar, né? Quem pode se interessar por eles, né? Que tipo de mudança eu consigo gerar com eles lá no final, quando a pesquisa ficar pronta, né? Isso vai me gerar, por exemplo, um dado robusto o suficiente para pautar uma política pública, ou eu vou precisar de mais estudos, né, para chegar lá. Ou isso já vai começar a me dar os primeiros insumos, os primeiros indicadores ou índices de que eu posso ter um teste diagnóstico aqui inédito para, por exemplo, identificar parto prematuro. Estou dando exemplos, tá? Uhum.
Mas é sempre bom o pesquisador saber onde ele quer chegar, né? Com Perfeito. aquele estudo. Depois de, enfim, se conectar melhor com a sociedade. E dois, pensar a todo momento como que eu consigo comunicar numa linguagem acessível para aquele público que vai poder transformar e implementar o meu resultado. Então, acho que esses são alguns dos passos, né? E se aproximar cada vez mais do mundo de fora, né, dentro do seu meio, né, de pesquisa, e a eventos em que estão secretários de saúde, ou do meio ambiente, ou de agricultura, conversar com eles, entender as demandas, trocar, mostrar o que vocês estão fazendo também. É muito Total. importante essa troca e esse networking. Total. É o que você falou, para aqueles pesquisadores que optaram pela pesquisa aplicada, usar a própria a mentalidade científica nesse momento, né? Dessa curiosidade e de buscar outras fontes além da universidade, né? As organizações da sociedade civil, esses eventos que você falou, quem são os atores que estão atuando na política, nas políticas públicas, enfim. Mas acho que de alguma forma também o impacto científico aqui tem uma vontade de ser esse lugar para abrir, né, essas possibilidades. Olha, posso falar com tal tipo de organização, com tal pessoa. Acho que aqui também tem esse viés aí de plantar algumas sementinhas, de falar, de instigar mesmo, né, a fazer essa busca. Não, é legal você ter Paola, tocado nas organizações, né? Porque as ONGs, elas podem fazer muito bem essa ponte de identificar total. demandas, né? Lacunas de conhecimento que podem ser preenchidas com pesquisa e que vão ajudar, às vezes, no processo de advocacy deles. Eu acho que são ações que se complementam, né? A gente teve experiências aí de ONGs olhando para a pesquisa científica para embasar suas ações, né? Então, se ONGs Exato. puderem trabalhar juntas com pesquisadores, eu acho que a sociedade só tem a ganhar. Muito bom. Bom, você está falando, você está dando alface para vegetariana aqui, porque eu adoro esse tema, super acredito também. Mas, Paula, foi fenomenal, é sempre muito bom te ouvir e obrigada mesmo pelo seu tempo, por compartilhar. Tô já seguindo todas as redes aqui para acompanhar os passos e queria que você deixasse a indicação onde as pessoas podem encontrar vocês e Telen, né, para poder ficar atualizado. No nosso Instagram, @exitele, né? Eu acho que a gente posta muita coisa lá, no nosso LinkedIn também. Acho que essas são as duas nossas principais redes. E nas Perfeito. minhas redes também pessoais são abertas, @mpaolas no Instagram e Maria Paula de Salvo no LinkedIn. E assim que a gente tiver a plataforma funcionando a full, a gente com certeza vai publicar em uma dessas plataformas e vai ser um prazer. E já convido de antemão todos os pesquisadores que estão me ouvindo aí a testar, porque quanto mais gente testando, mais melhoramentos a gente vai conseguir fazer e mais rápido a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo de gerar impacto com pesquisa científica. Perfeito, maravilhoso. Paola, muitíssimo obrigada e boa sorte. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui conversando com você e trocando tanto. Obrigada. Obrigada.